Vamos lá, pessoal. O objetivo dessa aula aqui é a gente tratar do período do começo dos anos 60 até o golpe de 64, né? A ideia é tratar brevemente do contexto do Jânio Quadros, passando pelo plano trienal e depois explicar um pouco as razões sociais, políticas e econômicas que levam ao golpe de 64, né? Passando aí pelo plano trienal. As referências são o trabalho do Pedro Paulo, Razões Econômicas Não Economicistas do Golpe de 64, trabalho do Loureiro, 2013, Plano Trienal no Contexto das Relações Brasil-Estados Unidos, e o item 5.5 do trabalho do Sochazelski, Desenvolvimento Econômico e Financeiro do Brasil entre 52 e 68. O plano de aula, brevemente, é o seguinte: a ideia é apresentar um breve contexto político do período Jânio Quadros, depois apresentar o cenário econômico do Jânio Quadros. A gente já debateu isso, é só retomar alguns pontos. Mostrar a desaceleração cíclica, a inflação, a deterioração fiscal, o estrangulamento externo. Avançar depois para as medidas econômicas do Jânio Quadros, forma cambial, falar um pouquinho da política econômica ortodoxa, retomadas das negociações com a FMI, depois tratar da renúncia, preparação para o plano trienal e o contexto político nesse momento pré-golpe. E aí explicar um pouco algumas interpretações do fracasso do plano trienal e o contexto de então, né? Avançando. Jânio Quadros é um político de ascensão. Estamos aqui no começo dos anos 60, né? Jânio Quadros é um político de ascensão meteórica, vereador em São Paulo, depois prefeito, uma figura populista, uma figura, nos termos mais, digamos assim, pejorativos, nesse caso, do populismo, né? Não estou falando do populismo associado ao nacional-trabalhismo, né? Uma figura que se beneficia do acirramento do contexto político vigente lá desde meados dos anos 50, da morte do Vargas. É um político que é apoiado, eleito por uma aliança no bojo da UDN, né? Da UDN do Carlos Lacerda, né? Político oposicionista, então, ao trabalhismo, né? Ao nacional-desenvolvimentismo. Ele toma posse em 1961, começo de 61, e renuncia em 25 de agosto de 61. Vale lembrar que o vice do Jânio Quadros é o João Goulart. A eleição, como vocês sabem, naquele momento, não tinha chapa única, completa, né? A ideia não era votar ao mesmo tempo no presidente e no vice, necessariamente. O Jango é o herdeiro, talvez o principal herdeiro, João Goulart, herdeiro do trabalhismo, do nacional-desenvolvimentismo, do varguismo, foi ex-ministro do trabalho do Vargas, responsável lá em 53 pela tentativa de aumentar em 100% o salário mínimo, cunhado do Leonel Brizola, presidente do PTB, com forte ligação com os sindicatos, uma figura importante, com bastante presença nos sindicatos, um hábil negociador, um representante da classe, né? Também havia sido vice-presidente de JK,
também havia sido vice-presidente do JK. O JK eleito pelo PSD, ou João Goulart eleito pelo PTB. Uma chapa, uma grande aliança, de certa forma, ali no JK. Mas lembrando que o candidato a vice-presidente do JK era o Henrique Lott, né? O Marechal Lott, certo? Tanto no caso da eleição com o JK, que foi vice-presidente no primeiro momento, teve um papel fundamental, um destaque nas negociações trabalhistas, no bojo do plano de metas, né? Tanto ali no JK, quanto depois na eleição do Jânio Quadros, o João Goulart teve mais votos que os presidentes, que o JK e que o Jânio Quadros, ou seja, uma figura expressiva, um herdeiro expressivo do trabalhismo nacional e desenvolvimentismo. Então você tem aqui no contexto pré-golpe de 64 um presidente alinhado aos ideais udenistas, aquela coisa do Jânio Quadros, de sou o candidato do Tostão contra o Milhão, sou um candidato de oposição, um candidato que personificava o discurso ali já bastante enfático do Carlos Lacerda, de varrer com esse mar de lama, acabar com a corrupção, ninguém aguenta mais isso. O que é isso? É o nacional-desenvolvimentismo, é o trabalhismo, é o sindicalismo, é uma certa ameaça, discurso da direita, uma certa ameaça comunista. O Jânio Quadros incorpora fortemente, beneficia-se fortemente desse cenário de grande polarização, né? Candidato cujo símbolo é a vassoura, né? São do varre, vassourinha, né? Tirar a corrupção, varrer a corrupção do país. Era um candidato folclórico, até certo ponto, que buscava conversar com seus diversos interlocutores, se colocando na mesma posição dos mesmos, uma figura, no mínimo, instigante da história política e econômica brasileira, né? Vale lembrar que no contexto ali dos anos 60, né, havia, desde ali, antes, né, da eleição do JK, na verdade, a UDN fazendo de tudo para barrar a continuidade do nacional-desenvolvimentismo, de certa forma, do trabalhismo, dos herdeiros, do varguismo, o João Goulart era a maior expressão. Uma campanha capitaneada pelo Carlos Lacerda de desestabilidade política, até institucional, acusações falsas a todo momento, diariamente, um terrorismo político, ideológico, como suposta, isso ali no JK, uma suposta ameaça comunista, caso o trabalhismo vencesse, né? Tenta se barrar de toda forma a eleição do JK, a proposta colocada pela UDN ali na eleição do JK ainda era de que caso nenhum candidato tivesse 50% mais um dos votos, o que era evidente que não aconteceria, a proposta seria que a eleição fosse realizada de maneira indireta, via Congresso Nacional, via pela Câmara dos Deputados, né? Essa proposta não foi aprovada, então, obviamente, era uma tentativa de barrar o JK e também a eleição futura do João Goulart como seu vice, né? A ideia de que mesmo depois da eleição do JK você precisa de uma intervenção para garantir a sua posse, né? As Forças Armadas ali, o papel do Marechal Lott é importante, né? É importante nesse sentido para garantir a posse, a continuidade. Então esse é o cenário todo de acirramento do contexto político
em qual o Jânio Quadros é eleito. Uma polarização extrema, ele representando um novo, ele representando um político alinhado ao povo, em outros termos, né? Em outros termos diferentes, o sindicalismo, né? Conversando diretamente com o povo, chega, basta esse mar de lama, um político com uma carreira meteórica, um político folclórico, um político muito preso, talvez, a algumas amenidades, algumas questões irrelevantes, talvez, no discurso, no debate, mas que tinham algum tipo de ressonância política, né? Coisa polêmica nesse sentido. É nesse contexto que o Jânio Quadros é eleito, e tendo o João Goulart como vice-presidente numa chapa de oposição, certo? Nesse cenário, no contexto de polarização política e de certo esgotamento, como a gente discutiu em outros vídeos, da estratégia de desenvolvimento vigente até então, né? No que diz respeito ao cenário econômico do governo João Goulart, nosso segundo bloco aqui, ele observa, no primeiro momento, uma conjugação de fatores, um governo curto, né? Uma conjugação de fatores que há uma desaceleração cíclica, uma capacidade ociosa em diversos setores, como a gente já discutiu, né, em diversos outros vídeos, tentando explicar os motivos que levariam os motivos da desaceleração, diversas interpretações, né? Há uma certa desaceleração cíclica ao debate, aí entre Furtado e Tavares, né, como a gente já viu, mas, de maneira geral, o que nos interessa aqui, nesse momento, é a percepção de uma desaceleração cíclica. Ok. Essa desaceleração cíclica, esse certo esgotamento do modelo, ele coexiste com uma aceleração da inflação, uma aceleração razoavelmente generalizada, como a gente já debateu em diversos setores, por diferentes interpretações também, e há uma situação de estrangulamento externo e deterioração fiscal. Esse é o contexto ali nos anos 60, no período Jânio Quadros, certo? A gente já também debateu os porquês, as diferentes interpretações que levariam à deterioração fiscal, né? No cenário externo, a percepção de que, olha, desde ali o JK começa a haver uma piora nos termos de troca, né? Tem uma tendência progressiva de estrangulamento do balanço de pagamentos. Uma tendência, de certa forma, estrutural, de estrangulamento do balanço de pagamentos, né? Por um lado, tem um componente razoavelmente cíclico, que é a piora nos termos de troca, explicada principalmente pela queda dos preços do café a partir de 1958, né? A economia brasileira é uma economia fortemente dependente das exportações do complexo cafeeiro. Isso vai afetar bastante a capacidade de contornar as restrições externas, certo? Aliado a isso, há alguns elementos um pouco mais estruturais, né? Com o avanço do plano de metas, a partir da integração do capital internacional à economia brasileira, a atração do IDE, começa a observar um desdobramento, um acentuamento desse desdobramento da remessa de lucros de serviços para o exterior. Ou seja, de alguma maneira, a remuneração do capital internacional
sempre presente na economia brasileira, mas cujo volume, o volume de presença aumenta exponencialmente ali pós plano de metas, começa a se fazer mais presente. Ou seja, tem uma piora nos termos de troca. Tem uma dificuldade crescente de honrar com os serviços associados ao capital internacional, que vai ser remunerado a partir dos seus investimentos aqui, a partir do plano de metas, né? Ou seja, cada vez ficando mais complicado. Isso vai gerando consequências cada vez mais graves a partir ali de 57 também, né? De maneira geral, como a gente sabe, o avanço do processo de industrialização por solução de importações não necessariamente significa reduzir o conteúdo importado, significa recolocar as restrições, como nós sabemos, certo? Colocar as restrições em patamares cada vez mais complexos. Ou seja, conforme eu vou avançando numa estratégia virtuosa de transformação cultural, eu vou ficando recolocando a dependência para outros setores, para as outras áreas, principalmente tecnológica e financeiramente mais complexas, né? Então, esse é mais um elemento estrutural do agravamento do balanço de pagamentos, certo? Por outro lado, você tem uma certa má vontade do FMI, dos órgãos multilaterais, lembrando que naquele momento, nos anos 50, os créditos oficiais, governo a governo, os créditos multilaterais representavam uma parcela maior dos volumes de empréstimos internacionais, quando comparado ao período atual. É óbvio, né, que eles são virtualmente inexistentes, pensando no estoque de crédito internacional, né? Deixe claro, né, pessoal, termos relativos, eu estou falando no período atual, né, termos relativos, comparando os volumes dos órgãos multilaterais, comparando os volumes dos empréstimos governo a governo, quando comparados aos títulos denominados, comandados pelo mercado financeiro, digamos assim, estrito senso, né? Então, você tem uma certa má vontade desses órgãos multilaterais de rolarem os empréstimos, refinanciarem os empréstimos, reescalonarem, colocarem em outros patamares mais adequados à recuperação mais estrutural da economia brasileira no período. Por quê? Porque você tem, de alguma maneira ou de outra, um modelo de desenvolvimento não aderente, ainda aqui no JK, né, não aderente ao arcabouço defendido pelos órgãos multilaterais, pelo FMI. Tá? Então, é que a lógica daquele ajuste restritivo sempre imposta pelo FMI é colocada nesse momento também. O JK vai a todo momento tentando contornar essas restrições até que, em 1969, ele rompe as negociações com o Fundo Monetário Internacional. Né? A ideia é de não adotar um ajuste à la FMI para contornar problemas de aceleração de inflação, de desequilíbrio fiscal, de deterioração externa. Né? A lógica é avançar no modelo desenvolvimentista. Então, a situação externa é muito grave nesse momento ali de eleição do Jânio Quadros, no primeiro momento do governo dele. O Estado brasileiro não tem um endividamento, de certa forma, em termos de volumes tão gigantesco. A dívida externa brasileira, desculpa, né, não só do Estado. A dívida externa brasileira não é tão gigantesca nesse período, mas o perfil era muito ruim. A dívida externa vai explodir depois, pós-golpe, né, 64. Mas o perfil era muito ruim, que é um perfil de curtíssimo prazo, Então, a lógica era rolar continuamente essa dívida, né? Rolar continuamente essa dívida, muito de curto prazo, vender o almoço para pagar a janta, né? O Estado oferecendo swaps cambiais, né? Na verdade, a ideia de que, olha,
incentiva o capital privado a tomar recursos lá fora e garante a taxa de câmbio de hoje no período em que o pagamento for feito. Isso, na prática, num cenário de pressões externas, de estrangulamento de permanente desvalorização, significa um subsídio grande ao setor privado para honrar os seus compromissos externos. Então, a lógica é essa, né? O Estado transferindo recursos até para tentar contornar esse estrangulamento externo premente, recorrendo a atrasados comerciais, créditos de fornecedores. Então, a situação externa é bastante complicada nesse primeiro momento aqui no período Jânio Quadros. Desaceleração fiscal, desaceleração cíclica, aceleração da inflação, estrangulamento externo, déficit nas contas públicas. Né? O Jânio, em 1961, né, ele adota um conjunto de, retoma as negociações ali com o FMI, né, retoma uma tentativa muito breve ali no curto período dele de governo, né, de renegociação com o FMI, buscando para tal, oferecendo para tal uma estabilização nos modos convencionais, né. A lógica era contenção de gastos e de crédito, contenção de aumento dos salários também, né. Ou seja, um ajuste bem tradicional no estilo FMI, e em troca disso as negociações são retomadas, né, de certa forma. E no que diz respeito à questão externa, à questão cambial, há uma reforma cambial, em 1961, Instrução 204, cuja lógica é acabar com o sistema de câmbios múltiplos, né, vigentes ali desde o urbanismo. O sistema de câmbios múltiplos é um eixo central da estratégia nacional desenvolvimentista. O Jânio adota uma reforma cambial liberalizante nos termos propostos pelo Fundo Monetário Internacional, e tenta contornar de alguma maneira ou de outra esse eixo central do nacional desenvolvimentismo. A lógica era acabar com o sistema dos câmbios múltiplos, unificar a taxa de câmbio. Na verdade, ele não unifica, mantém a taxa de câmbio geral e uma categoria especial, que se refere a alguns supérfluos, né? Mas a lógica passa a ser o seguinte: olha, eu vou ter uma taxa de câmbio mais realista, ou seja, mais desvalorizada, que incentivaria as exportações. Então, seria um elemento importante para contornar as restrições externas. Seria ainda uma taxa de câmbio desvalorizada que eliminaria nas categorias especiais, né, nas categorias que buscavam incentivar a importação, para o avanço da industrialização. Incentivar esse avanço significaria transferir recursos, significaria aumentar subsídios para esses setores que se utilizariam de uma taxa de câmbio artificialmente valorizada. A ideia na reforma cambial do Jânio é eliminar esses subsídios a essas importações. Dessa forma, isso encareceria, a lógica liberalizante, né? Isso encareceria as importações, essas importações, reduziria, portanto, o volume importado, estimularia o consumo, né? Incentivaria as exportações. Tudo isso no contexto de reescalonamento da dívida com a FMI, dado o fato de estar sendo um bom aluno, fazendo bem a lição de casa, e de alguma maneira ou de outra essa reforma liberalizante também traria novos recursos para o Estado, na medida em que seriam colocados como necessários a realização de alguns depósitos prévios para se realizar importações, né, como se tinha uma inflação acelerada, tal,
esses depósitos ficavam lá num período de 150 dias, rendendo uma taxa de juros de 5% ao ano. Então, de alguma maneira ou de outra, está financiando o Estado ao realizar esses depósitos, né? Um recolhimento compulsório sobre os valores de algumas exportações, né? E o próprio reajuste da taxa de câmbio já daria origem a novas fontes de receita ali no Jânio Quadros, né? A gente observa que essas medidas não surtem efeitos, né? Não surtem grandes efeitos no sentido de contornar a aceleração da inflação, de resolver a deterioração fiscal, você tem pressões por todo lado na economia brasileira, né? E também não conseguem contornar o estrangulamento externo e a reversão cíclica. Ou seja, o que a gente está falando é o seguinte, como a gente já discutiu em todos os outros vídeos, até aqui no começo dos anos 60, e aqui no Jânio, elementos estruturais muito importantes que balizariam os limites da sua atuação, né? Nesse cenário como um todo, a gente tem a renúncia, né? A renúncia, um acirramento ainda do conflito político, né? A ideia de que a mulher não poderia assumir, não deveria assumir em hipótese alguma, os militares, no primeiro momento, barram, né? Qualquer tentativa dele assumir, que tem um impasse interno muito, muito forte, uma polarização ainda maior, lembrar o contexto então vigente, o Jânio político que acabar com a corrupção, apresentando um novo, transformações, contornar todos aqueles mitos que eram estruturais, como a gente viu, que não é fácil ser contornados, né? E o João Goulart, no momento da renúncia, está na China. Lembrando aqui que a gente está no começo dos anos 60, né, pessoal? Contexto de Guerra Fria, vem voltando da China muito vagarosamente, até parando em diversos locais, diversos países, até se conseguir uma solução política para o entrave. Lógico, ele não deve assumir em hipótese alguma, porque seria representar a volta do trabalhismo, talvez uma versão até mais exacerbada, dado o histórico político na leitura da direita, na leitura udenista, na leitura golpista, vinculado ao histórico do Jango, vinculado ao sindicalismo, ao Partido Comunista, aos movimentos comunistas, desculpa, né, com todo, presidente do PTB. Então, uma ameaça muito grande. A solução encontrada, como todos sabemos, né, solução entre muitas aspas, né, é o parlamentarismo.